eu acho que Tesla ganha. O ser humano tem algumas necessidades fisiológicas básicas que todos buscam naturalmente, como alimento, O Pipa vai voar. roupa, repouso, moradia e, é claro, a mais importante de todas elas, debate de lutinha de anime. Muito bom. Dizem as lendas que mesmo na China Antiga, mesmo Muito no Egito, bom. na época dos faraós, ou então quando os humanos ainda estavam começando a se organizar como grupo, as discussões de lutinha de anime já estavam lá, criadas juntas à humanidade no seu berço. Muito bom. Baseado nisso, eu formulei um quadro simples e óbvio, porém de essencial importância para todos os fãs de Shumatsu no Valkyrie, o Quem Venceria, que vai se resumir em debates sobre personagens de Shumatsu no Valkyrie e, quem sabe, de outros animes no futuro. O plano é cobrirmos todos os possíveis confrontos que o anime pode oferecer, e vocês votaram na aba de comunidade que o primeiro confronto do quadro será entre Nikola Tesla, o filho da luz, versus Então Hades, esse é o rei do primeiro. submundo. Esse é um duelo muito interessante e também muito polêmico. Se fosse pra chutar, na fandom gringa eu diria que muita Maravilha. gente acha que o Hades vence fácil, enquanto na fandom brasileira a maioria acha que o Tesla é o que vence. Tem gente que acha que ele é top 3 do mangá, né? Vai entender. O jeito que eu vou Foda, fazer hein? essa luta hipotética entre os dois personagens é separando os melhores Eu acho que o Tesla ganha, mas o Hades também é muito forte. Dá uma luta legal, hein? atributos deles. Vamos passar pelas categorias de força, velocidade, resistência, inteligência, habilidades e matchup. Cada uma dessas categorias com divisões de estatísticas diferentes. Por exemplo, em força, vamos analisar a força física geral do personagem, a potência de ataque Ah, mas isso aí eu já tô ligado. Vamos começar a luta. Força física geral. de entrar no server do Discord do canal, link na descrição. Bora lá. Agora chega de enrolação e vamos direto pra análise. Indo pro nosso primeiro critério de força, vamos nos focar em força física geral. Essa estatística consiste na força geral do personagem, aquele stat básico, que basicamente é usado numa queda de braço e uma colisão simples de golpe que não envolve muita técnica. Tesla tem uma força física muito boa com o seu super automaton beta, sendo capaz de danificar Beelzebub externa e internamente, e ainda lançá-lo pra Mas aí ele vira beta. Ele perde. trás. Porém, é inegável que nesse aspecto o Hades é muito superior. Sua força física é comparada com a dos Zeus, e apenas na base de força e de seus geles pesados, ele foi capaz de destruir completamente a arena, com até mesmo a poeira dos seus golpes sendo ataques mortais. No caso de potência de ataque, estamos falando do personagem que tem os golpes que causam mais dano em seu oponente. Pode parecer a mesma coisa que força, mas potência de ataque de um personagem pode envolver outros conceitos além de força, como Com velocidade, técnica, habilidade ou qualquer outro tipo de variável específica. Eu tô fazendo essa divisão em relação com a capacidade destrutiva, que é o nosso próximo tópico, porque não necessariamente um personagem com alta potência de ataque tem alta capacidade destrutiva e vice-versa. Um personagem com um certo grau de potência de ataque não precisa necessariamente causar feitos destrutíveis no nível da sua potência de ataque, mas ele pode causar danos a personagens que possam resistir a essas tais forças. Ou seja, causar uma pequena quantidade de destruição Que meio que dá na mesma no fim do dia. não é a prova de uma baixa potência de ataque. Quanto ao aspecto de potência de ataque, é meio evidente que os golpes mais poderosos entre Hades e Tesla são os do Rei do Submundo. Os golpes mais fortes em potência do Tesla são o seu PPP e o seu PPP energizado, que ele usou para dissipar parte do dano do caos do Beelzebub. Porém, o próprio Senhor das Moscas compara a dor que ele sentiu do PPP do Tesla pós-Tesla Warp com a dor que ele sentiu no dia que ele lutou com Hades, o que denota a força do Rei do Submundo, já que naquela luta ele nem se esforçou direito, muito menos usou seu principal trunfo, Adesmus. A potência de ataque do Hades aumenta drasticamente com Adesmus, e o seu golpe mais forte, a Icoreus, foi capaz de destruir a Volundia especializada em defesa do Kim, as espaldeiras divinas, como o papel, de tão forte que foi o golpe. Graças a isso, é evidente que em potência de ataque o Hades leva vantagem. O próximo critério é a com capacidade certeza. destrutiva, e essa é simples, o Hades tem toda a vantagem por seus golpes pegarem basicamente toda a arena do Ragnarok, inclusive com a poeira dos seus golpes sendo capaz de machucar levemente seu inimigo no round 7. Era só o impactozinho ali que pegava e ele já tomava um corte. Tesla até que tem bons feitos em capacidade destrutiva, e o seu PPP tem um alcance considerável, mas o Hades tem Era muito bem mais legal. capacidade destrutiva e muito mais alcance nos seus golpes, principalmente com a sua Persephone Kalisharon. Assim como força, velocidade é outra estatística importantíssima para se analisar em um debate. Assim como havia avisado, vamos dividir essa categoria em 4 tipos de velocidade: velocidade de ataque, velocidade de reação, velocidade de movimento e velocidade de esquiva. Para velocidade de ataque, Hades tem feitos impressionantes nessa área. Seus ataques com estocadas são ditos por Handel como jabs pesados, precisos e letais, o que demonstra um perigo neles, e o Kim estava tendo dificuldade em se esquivar. Além disso, os golpes singulares do Hades, como a Icoreus, foi rápido bastante para dar um blitz parcial no Kim, ultrapassando a sua defesa e superando a sua reação por completo. Porém, Tesla tem feitos ainda mais impressionantes nessa área. Temos que lembrar que na sua zona gemátria, a área antigravidade que o Tesla controla, onde ele levita e acelera do 0 ao 100 de uma só vez, não aumenta nenhuma outra velocidade além da velocidade de movimento. O Hermes explica isso. Porém, graças à forma de combate do Tesla, que dentro da zona gemátria é PPPs em disparada, os golpes acabam ficando inerentemente mais rápidos. Porém, o melhor feito de velocidade de ataque do Tesla é o com o seu PPP Moebius, uma chuva de golpes tão rápido que pressionaram completamente o Beelzebub e impressionaram outros Enreinhardt poderosos como o Sasaki e o Okita. Graças a isso, o ponto de velocidade de ataque vai pro Tesla. No caso de velocidade de reação, o buraco é um pouco mais embaixo. Mas aí é com o PPP também. O PPP é uma parada que dura pouco tempo também, mas enfim. Não, de novo eu tô indo contra meu voto, mas é. O Tesla não tem realmente grandes feitos nessa área. Ele Mas foi é um bom incapaz de feito, desviar né? completamente nas 2 vezes que o Bell usou as suas asas do diabo. E seus únicos feitos de reação relevantes de verdade são reagir a tempo ao primeiro golpe do Bell e desviar dos Sorafos dentro da Luca, tu gosta do Kim? Acho ele legal. Acho o Kim legal. zona gemátria.
Quanto ao Hades, ele reagiu a todos os golpes lançados a ele na 7ª rodada. Claro, o King não é um personagem destacado pela sua velocidade de ataque, mas o Hades ainda reagiria a todos os golpes, exceto os que eram originais da reflexão do King ou quando ele era acertado pela forma da besta do King, que era aquela bolha que ele usava para acertar o fluxo de Ki do oponente. E por falar em bolha, o Hades tem um ótimo efeito de reação envolvendo elas, pois ele foi capaz de reagir imediatamente após recebê-las quando ele conseguia reconhecer onde elas acertavam. Vale lembrar que as bolhas consistem em uma pequena alteração de fluxo de Ki do oponente, que destrói qualquer tipo de ataque ou defesa. Mas quando o Hades se cobriu em sangue, ele era capaz de ver onde a bolha acertava, reagindo a tempo para trocar o sentido do fluxo de Ki e atacar o Ki com sucesso. Por reagir imediatamente a um golpe quase invisível, sem dar tempo nenhum para o seu adversário contra-atacar e pela falta de efeitos de velocidade de reação do Tesla, esse ponto também vai pro Hades. Agora sobre velocidade de movimento, essa não tem muito o que falar. O Hades tem até bons feitos nessa área, ele cruza a arena no round 7 para aplicar o seu Icorels em King em questão de instantes, e na sua luta com o Bell, ele chega no chão primeiro que o Bell, mesmo com o Bell sendo lançado e caindo graças ao ataque que ele sofreu do próprio Hades. Entretanto, velocidade de movimento é um dos principais stats do Tesla. Ele vai de 0 a 100 em instantes graças à sua aceleração zero que foi capaz de cruzar a arena em um piscar de olhos. Então esse ponto agora vai pro Tesla. Agora sobre velocidade de esquiva, essa é uma área que nenhum dos dois, nem Tesla e nem Hades, tem bons feitos. Eles são... Eu acho que o Tesla... Não, eu acho que o Hades tem uma velocidade maior exatamente pelo que ele falou da bolha. Que quando pegou, ele já conseguiu ter uma reação muito boa e velocidade pra isso, né? Então eu acho que isso pode talvez colocar um pouquinho mais de pontos pra ele. Mas é só um... Também não é um ponto tão sólido assim, não. Personagens que tendem a resistir e tancar golpes graças à sua grande resistência e durabilidade, e não a ficar se esquivando. Luca, faz mais vídeos sobre Chainsaw Man? Vou fazer. Só tem que acabar uns que já estão na fila. Mas vai ter Chainsaw Man, sim. Apesar disso, eu vou dar velocidade de esquiva pro Tesla por bem pouco, já que ele pelo menos esquiva parcialmente de algumas asas do diabo do Bell. Essa é uma área que os nossos dois personagens têm muito destaque, por isso nós vamos ter que nos aprofundar muito aqui. Primeiramente eu vou explicar quais são os meus critérios para definir durabilidade e resistência. Durabilidade define o quão difícil é para danificar um oponente. Bons exemplos disso na mídia e dos animes são personagens conhecidos pela sua capacidade de tancar golpes sem tomar nenhum dano, como por exemplo o Kaido de One Piece, o Jirohama de Baki ou até mesmo o Rajun de Shumatsu no Valkyrie. Já a resistência define o quanto de dano você é capaz de sofrer e continuar lutando. Então personagens famosos para apanharem muito e continuarem lutando, como o Luffy de One Piece, o Seiya de Saint Seiya, ou no caso de Shumatsu, personagens como o Adão, são o foco dessa área. Por fim, eu achei que era o contrário, mas tudo bem. Minha definição de estamina é o quanto de tempo um personagem pode se manter lutando ou perdurando e resistindo a efeitos externos. E tolerância à dor é o quanto de dor que o personagem parece sentir com os golpes ou o quanto de dor que ele parece aguentar sem muita expressão. Estabelecidos os critérios, vamos direto pra durabilidade. Nesse aspecto, o Hades até que tem feitos relativamente interessantes, como ser capaz de aguentar ataques poderosos do King e dele mesmo refletidos. Mas o Tesla tem feitos bem melhores nessa área, sendo capaz de se manter contra golpes de grande impacto como Sword of Val, Sword of Tal e, é claro, o Deus do Vazio, Caos do Bell. Esse aí é brabo. Quanto à resistência, esse ponto é um dos principais pontos fortes do Hades, que mesmo com 2 buracos no torso, um braço rasgado e um corte aberto no peito jorrando sangue enquanto sua energia vital era drenada, ainda se mantinha de pé e capaz de lutar. Claro, o Tesla também foi capaz de resistir a grandes golpes do Bell, mas ele teve dificuldades contra as vibrações internas do Caos, e até mesmo os golpes mais fracos do Bell acabaram o ferindo consideravelmente. Para a tolerância à dor, o Tesla demonstra sentir bem mais dor e cansaço com os golpes, por mais que ele sempre mostre seu sorriso simpático e carismático, enquanto o Hades se mantém quase que inabalável, mesmo após todos os ferimentos que eu já citei anteriormente, demonstrando cansaço apenas 2 vezes na luta inteira, então o ponto de tolerância à dor vai para ele também. Finalmente, em estamina, o Tesla... Pô, essa aí eu acho que é quase um empate. Muito, muito próximo. Acabou perdendo sua luta... Que snack é esse que tu tá comendo, fi? Cebolinha purinha? Isso aqui é espinafre, com vinagre e sal. E eu ia colocar um azeite ainda pra ficar mais... Mas tá bom assim, tá bom assim. É tipo uma rúcula. Nossa, a rúcula é outra coisa muito boa, né? Luta justamente por sua estamina não ser tão alta, que somado com os danos sofridos na luta e as vibrações internas do Caos de Bell, acabaram levando ele ao seu limite. Quanto ao Hades, ele foi capaz de lutar por um tempo considerável, mesmo com a sua energia vital sendo drenada, e ainda lutou por uma quantidade indefinida de tempo contra o Bell no passado sem se cansar. Alguns podem dizer que essa luta entre Hades e Bell foi rápida, mas vemos que quando o Bell chega no castelo do Hades, no capítulo 72, e quando a luta termina no capítulo 73, tem uma clara diferença de clima, que denota uma passagem de tempo no mínimo considerável, ou seja, o ponto de estamina também vai pro Hades. Aqui será rápido. O Tesla é claramente muito superior quanto o assunto é QI, ou seja, conhecimento... É, mas Battle IQ do Hades eu acho que é maior. ...de matérias gerais e comuns envolvendo coisas como física, química, história, etc. O Hades não é nenhum burro, a gente sabe que ele é letrado, o que ele pode parecer idiota, mas tem personagem que a gente nem sabe se ele sabe ler. E tem uma grande experiência e conhecimento, mas o Tesla é provavelmente o personagem com o maior QI da obra, talvez no máximo empatando com o Bell, então um ponto de QI vai pro Tesla. Já em QI de batalha, o lendário QI Battle, as coisas são um pouco mais difíceis de definir. Tesla tem bons feitos de QI Battle. Eu acho que o Hades tem mais por ele ser um guerreiro há muito mais tempo e ter feito lá Gigantomáquina ou a Titanomáquina, não lembro qual que é o nome, mas é... Ele tem feitos. Aliados com QI, como identificar a origem dos poderes do Bell, feitos. Além de entender imediatamente o motivo de suas forças terem acabado após o PPP Moebius dele. Olha os caras falando que eu sou fit.
Eu sou fit, eu sou Popeye. É E foda. também ser capaz de se adaptar e formular uma Ai, estratégia ai. que mataria qualquer outro deus, além do Bel se estivesse no lugar dele. Porém, Tesla não foi capaz de prever que o Bel tinha previsto seu plano, o que acabou culminando na sua derrota. Por outro lado, o Hades é um deus com o maior conhecimento de batalha de toda a obra. Além de ser extremamente experiente e versado em batalha, tendo lutado em milhares de batalhas antes, ele tem um domínio completo sobre o seu vidente, podendo usá-lo de maneiras diferentes que nem mesmo o melhor lanceiro dos céus Poseidon demonstrou usar. E ainda foi capaz de compreender tanto a forma de armadura do Kim quanto a forma da besta apenas observando-as pela primeira vez. E mais ainda, foi capaz de burlar as duas habilidades na pura força e inteligência, aumentando a potência do golpe e impedindo o Kim de refletir seu golpe com a forma da armadura, de se cobrindo de sangue para identificar onde a bolha o acertaria e então mudando o fluxo do seu Ki, burlando a forma da besta. Graças a isso, o ponto de QI vai ser do Tesla, mas o de QI Battle vai ser pro Hades. Hades tem uma gama de habilidades bem úteis pra batalha. Além das já citadas maestria completa no Obidente, ele tem uma manipulação de ar ilimitada com as suas estocadas, que geram ondas de ventos capazes de machucar seus inimigos. Tem fusionismo, uma habilidade que envolve juntar dois objetos diferentes, como ele faz com o seu Obidente e o Tridente do Poseidon, e todas as outras habilidades que os deuses de Shumatsu têm, mas sua principal habilidade envolve o seu trunfo no combate, a Desmos. Imbuindo sua energia vital no Obidente, ele sofre uma transformação e fica extremamente poderoso, destruindo facilmente a defesa da Fênix do Qin Shi Huang, sendo capaz de atravessar armas divinas como papel, como diz o próprio Hermes. Sim, ela atravessa armas divinas com extrema facilidade, até mesmo armaduras divinas de cientistas carismáticos. Entretanto, Tesla também tem seu arsenal de habilidades. Além de seu intelecto genial e a O sua jeito é acertar. Se acertar, é foda. memória sobre-humana, E demonstrada a bobina também pode tentar tancar um pouco. quando ele disse que tinha o projeto inteiro do Não sei se Super tancaria, Automaton né? Beta dentro da Difícil. sua mente, ele ainda tem com a sua Bem armadura difícil. manipulação de plasma e eletricidade com o seu Plasma Pulse Punch, Plasma Pulse Jet Punch, Plasma Pulse Punch Twin, Plasma Pulse Punch Surprise, Plasma Muito punch. Pulse Punch Moebius Muito e plasma. Pulse Punch Cross. Cacete, é muito golpe. Além disso, dentro da sua zona gematria, o Tesla é capaz de flutuar e levitar, podendo alcançar a aceleração máxima de sua velocidade em apenas um instante. Essa velocidade é adaptável contra oponentes versados em batalha, como o Beelzebub. Porém, enquanto sua velocidade não funciona, o Tesla demonstra uma outra carta na manga, o Teleport. O seu Tesla Warp, o nome da técnica de teletransporte do Tesla, tem uma série de restrições, como precisar de tempo para reativar, mais precisamente 63 segundos, ter que escolher um ponto específico para teleportar antes e guiar o seu oponente até esse ponto, uma limitação no número de vezes também, no caso 3. Três, E outro por grande causa das problema do três Tesla Warp é bobinas, é. evidenciado pelo Hermes, que explica que por mais que o golpe seja um elemento de surpresa poderoso, após seu primeiro uso em um oponente com uma boa inteligência em batalha, pode prever os movimentos do Tesla e prever onde ele vai teleportar, que é o que acaba acontecendo na trocação final entre o Tesla e o Beelzebub. Apesar disso, tá evidente aqui que em questão de habilidades no Nossa, geral, Full o Tesla HD tem essa notável imagem vantagem aí. em relação ao Hades. O Rei do Submundo só tem uma vantagem relevante de verdade nesse combate, que é a sua Desmos. E apesar do seu grande poder de fogo que ela entrega a ele, que pode acabar sendo um fator crucial em suas lutas, o Tesla acaba sendo bem mais versátil no quesito habilidades. Basta agora vermos como todos esses pontos que a gente falou vão conversar ou colidir entre si pro resultado final e também pro ponto mais importante, o matchup. Matchup, traduzindo, combinação, é um termo usado para definir Eu acho que o Tesla ganha se ele não tomar. Se ele tomar, ele perde. Mas se ele não tomar, ele ganha. É bem simples assim. Se ele conseguir evitar, e eu acho que ele consegue por causa de velocidade, QI e tudo mais, e tem um plano ali maneiro, eu acho que ele consegue. Eu acho que ele consegue evitar bem o Hades e conseguir, né, ter ali uma vitória. Mas se não... Se ele tomar 1 ou 2 hits, ele já começa a apanhar ferrado. um confronto entre dois personagens que podem acabar se Aí é anulando foda. graças às suas habilidades, poderes ou atributos. Mas é uma Esse luta ponto boa. aqui é o mais importante porque não importa o quão forte ou rápido você seja, se as habilidades e técnicas do seu oponente são capazes de te superar e te counterar, você vai perder. Um bom exemplo de matchup decisivo que eu consigo pensar é uma Zanpakuto de Bleach usada pela personagem Nanaoi Se, a Shinken Hakyoken, que tem a habilidade de absorver o poder de um deus e dispersá-lo em todas as direções. Ela é basicamente a única coisa em Bleach que era capaz de matar o oponente que ela e o seu capitão estavam enfrentando no momento. Uma das únicas. Oponente esse que, convenientemente, era um deus. O único tipo de criatura que essa Zanpakuto funciona. Contra qualquer outro tipo de oponente, ela não funcionaria. Mas como ela estava contra o oponente certo, e ela tem a habilidade certa para enfrentar esse oponente, foi o matchup perfeito. Esse é um ótimo exemplo de como a eficiência de habilidades, estatísticas e poderes variam dependendo do oponente que eles estão enfrentando. No caso do nosso Tesla vs Hades, essa é uma das grandes características que decidirão o vencedor desse confronto. Temos que lembrar primeiro que a zona gemátrica do Tesla tem uma fraqueza muito grande, que é o fato de ela não ser utilizável com o chão da arena quebrado. A gente vê isso quando o caos do Bel E o Hades, mano, o Hades destrói a porra toda sem dó nem piedade. Só no balançar ali da lança. a arena por completo e os destroços acabam ficando no caminho do Tesla, Só forçando no ele a Ragnarok. desativar a zona gemátrica já que a sua aceleração zero estava anulada. Com o seu primeiro golpe nomeado, o Persephone Kalishoron, o Hades já quebraria totalmente a arena, assim como fez contra o Kim, inutilizando a aceleração zero do Tesla. Sem aceleração zero, os feitos de velocidade do Tesla são baixíssimos. Vocês devem ter notado que basicamente todos os feitos de velocidade do Tesla são dentro da zona e não fora. E sem ela na jogada, ele vai ter grandes problemas. Certo. Mas o Tesla ainda tem 3 ótimas armas ao seu favor. O seu Tesla Warp, o seu PPP Moebius e o seu PPP Cross. O
Tesla Warp é muito poderoso e com certeza surpreenderia o Hades e o acertaria por trás. Porém, o Tesla Warp não foi nem capaz de matar o Beelzebub. Imagina um Hades que tem muitos feitos de resistência, estamina e tolerância à dor. Seria um dano considerável, mas não o bastante para matar o Rei do Submundo. Acho que fica bem evidente que com a Desmos, o Hades seria capaz de danificar muito um Tesla fora da sua zona gemátrica, que também havia sido acertada por golpes do Bel que não tem tanto destaque em velocidade, como Soraftal. E pelo grande poder de fogo da Desmos, capaz de partir armas divinas como a armadura do Tesla, como o papel, ele poderia dar muito dano no cientista. Porém, as esperanças ainda não estão acabadas pro Tesla. Ele ainda tem dois grandes movimentos em seu arsenal, o PPP Moebius e o PPP Cross, que seriam dois enormes problemas pro Hades. O PPP Moebius é uma chuva de spams de socos que o Hades provavelmente iria tomar muito dano e ser muito pressionado se ele optasse pela defesa. E o PPP Cross provavelmente o mataria se ele optasse por defender, assim como Zeus falou que iria acontecer com qualquer deus que estivesse no lugar do Bel ali. Ou seja, que estivesse defendendo e no meio do ataque em pinça do PPP Cross. Qualquer deus ali morreria. O problema é que o Hades não é um personagem que defende, ele é um personagem que ataca. Se o Tesla começasse as suas sequências de socos que gera o PPP Moebius, o Hades ia simplesmente lançar uma Icoreus, o seu golpe mais forte com a Desmos, e ia destruir o Tesla, provavelmente arrancando o braço dele assim como ele fez com o Kim. E quanto ao PPP Cross? Esse seria um grande problema pro Hades. Vamos imaginar porque aí, mesmo que ele atacasse, ainda vinha o Cross pra pegar ele. Na situação que o Bel tava, no meio do ataque em pinça que tava esse aí naquele momento. Assim como o Bel, o Hades tem uma grande noção tática, então como evidenciado pelo Hermes, ele provavelmente preveria o movimento, mas diferente do Bel, ele não iria defender que nem ele estava anteriormente. Ele, assim como ele sempre faz, atacaria com todas as suas forças. Pela frente, um PPP do Tesla contra o Icoreus do Hades, e por trás, o punho do Tesla a se aproximar. Quem venceria nesse inevitável conflito? A resposta pra mim é óbvia. A letalidade do PPP Cross consiste em um movimento em pista que acerta tanto à frente quanto atrás da cabeça do seu inimigo. O Zeus explica isso. Porém, o Hades iria colidir o seu Icoreus com o PPP da frente. Esse punho da frente não iria atingir o Hades, e sim seria partida ao meio e provavelmente o próprio Tesla ia ser empalado, ou no mínimo ia sofrer um dano letal por tomar todo esse poder de frente. Porém, ainda tem o punho de trás. Ele faria alguma coisa? Eu acredito que sim, ele provavelmente acertaria a cabeça do Hades, mas graças ao AP do Tesla não ser tão alto e a resistência do Hades ser muito grande, eu não creio que esse seria o fator que iria matar o Hades. é quase o 50-50 aí, mas eu acho que a mão maior está no Hades também. Afinal, o golpe em pinça que ele almejava não aconteceu porque o punho da frente teria sido demolido pelo Icoreus nessa situação hipotética que a gente construiu. O máximo que poderia acontecer é um empate, os dois morrendo nesse confronto de PPP Cross versus Icoreus, mas as chances estão muito mais a favor do Rei do Submundo. As estatísticas físicas do Tesla são impressionantes. O Tesla não poderia usar o teletransporte assim que o Desmos tentasse começar a acertar ele? Eu acho que, tipo assim, poderia ser uma saída pra ele evitar. Ele começa a usar o ataque, vem a outra ataque em pinça, e aí, como o Hades ia tancar e ia devolver, o Hades poderia só sair e deixar a pinça e acertar. Claro, isso não foi mostrado sendo possível, né? Mas é uma saída que eu vejo que ele poderia usar porque ele tem 3 bobinas, né? Então, assim, é uma luta bem 50-50, mas eu acho que a mão maior está no Hades pela questão da letalidade dele, porque se pegar o Tesla, meu amigo, pesado. Impressionantes até certo ponto, mas se Pesado. equivalem na sua maioria contra o Hades. E a sua única coisa que poderia dar ele uma vantagem, no caso a zona gemátria, é burlada pela destruição da arena que o Hades causa. A zona gemátria, ela infelizmente ela é muito situacional, muito situacional, ela é circunstancial na base do solo, porque senão caga no pau. Infelizmente, o Tesla é um personagem poderosíssimo, mas que tem limitações muito graves, e essas limitações nas suas habilidades é um dos principais motivos para sua derrota aqui. E aí, discorda da minha análise? Faz o seguinte, comenta aí embaixo no vídeo a sua opinião de por que o Tesla ganha ou por que o... Bom, Shake, continue assim, Shake. Bom vídeo, Shake. Gostei. Maneiro. Depois eu vejo se eu deixo o like e comento aqui alguma coisa, porque eu não estou logado. Mas eu vou tentar lembrar. Legal. Vamos para o próximo?